Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Personal Prime. Gente, estamos muito felizes com esse projeto. Várias informações, conteúdos novos, justamente para a gente trazer mais consciência, mais informação de um modo geral para a nossa audiência. E esse projeto é algo que nasceu no nosso coração há um certo tempo e agora está sendo colocado em prática com já alguns episódios lançados. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre saúde, né, integrativa, só que com um tema especial relacionado ao Dia das Mães. A gente vai falar sobre maternidade, autocuidado, saúde, um pouco de estética também. Como nós mães, né, que eu também sou mãe, a gente consegue ter energia, a gente precisa ter energia para dar conta de tudo. E também se cuidar, olhar para si. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, que já está aqui no nosso podcast, já temos episódio com ela, que é a doutora Patrícia Corvina. Seja bem-vinda mais uma vez. Hoje vamos falar sobre maternidade também, né? Sim, obrigada, Ana Paula. Para mim é sempre assim uma honra, né, poder falar do meu amor maior, né, que é a maternidade e compartilhar também, né, os desafios que a gente tem ao longo disso, não só como mãe, como mulher, mas também como eu faço isso como profissional. Sim. Né? Que é o dia a dia, né? Uhum. A gente só sabe quando a gente e cada um é cada criança é uma criança, cada filho é uma mãe, né? Sim. Que vai nascendo dentro da gente. E também mostrar que é possível, né, Sim, Paty? sim. É possível cuidar de si, cuidar do interno, cuidar do externo, mesmo com as demandas do dia a dia, a gente consegue conciliar. É possível. Sim, com certeza. Compartilha com a gente quantos filhos tu tem. Eu tenho 4 filhos, né? O meu mais velho tem 12 anos, o José. Eu tenho o Thomas, de 10. Tenho a Jasmine, de 5. E tenho a Lívia, agora de 1 aninho e 2 meses. Uau! Não é uma escadinha, então realmente cada um foi ali num tempo, né? Sim, cada um foi... Eu digo assim, que os meninos foram planejados até o momento, sabe? Uhum. Da concepção. Sim. E as meninas, elas vieram como um presente de Deus, não que eles não, né, tivessem sido, todos são, mas elas vieram assim como algo que eu já, quando eu tinha só eles, eu estava me sentindo super completa e, sim, enfim. Mas aí veio a vontade, né? Deus vai colocando a vontade no coração da gente, aquela vontade de ter um bebezinho de novo. Aí veio a Jasmine, que aí veio o meu lado feminino, né, da maternidade. E depois eu senti vontade de novo, aquela coisa assim, ai meu Deus, será que eu não vou querer mais ter? E aí eu já estava ali próximo dos 40 anos. E aí a gente decidiu, né, que a gente queria mais um. E aí veio a Liv também, como outro presentinho feminino aí para nossa vida. E já introduzindo aqui no assunto, não está na nossa pauta, mas eu vou perguntar. A importância de ter esse poder de decisão, né, Paty? Sim. Tu falou, já estava perto dos 40, então eu decidi ter, sim, e com saúde, tranquilidade, sim, tudo. Com certeza, me preparei, né, para isso. Preparei o meu corpo, preparei o meu metabolismo. E aí a gente liberou, né, para que ela pudesse vir. E assim, foi, para mim, fechou com chave de ouro. Assim, fechou entre aspas, né, porque ainda não fechou a fábrica. Ainda é possível. Mas, ainda é possível. Mas eu digo assim, que ela veio de uma forma que... do José, por exemplo, que foi meu primeiro filho, a recomendação médica era que eu não poderia ter um parto natural, né? Eu não poderia ter um parto normal e tudo. Então, eu tive 2 cesarianas antes e aí depois vieram os 2 partos normais. A Jasmine, né, uma surpresa dentro do parto normal, então eu ainda solicitei uma analgesia ali, né, no expulsivo. Já a Liv não, nasceu na banheira, foi 100% natural, sim, foi assim um parto muito consciente, foi assim um momento sobrenatural mesmo na minha vida. Uau, que bom. E aí a rotina com 4 crianças, ali pré-adolescente já chegando, né? Sim, que é uma demanda, desafios, exatamente, né? que é uma demanda completamente diferente da de 1 ano, sim, né? A rotina com 4 crianças, como é que concilia maternidade, profissional,
autocuidado. Como é que tu gerencia tudo isso dentro de uma rotina? Sim. De fato, ter 4 crianças né, toda uma preparação. A minha rotina profissional, ela deu uma diminuída, porque eu preciso de tempo com eles, né? Sim. Então, eu trabalhei um lado de valor melhor para o momento quando eu estou ali em atendimento. Sim. Então, eu acho que foi toda uma construção, né, ao longo do tempo, graças a Deus. Então, eu consegui organizar melhor esse meu lado profissional. Lógico que a gente dá uma desacelerada em algumas coisas, pelo menos na quantidade de tempo que eu preciso estar demandando na empresa, né, em atendimento, mas que isso não me gere também uma diminuição de faturamento. Então, eu fui já estrategicamente tentando pensar nas formas como eu iria contornar, né, esse tempo que eu preciso ter em casa. Sim. Relacionado ao meu autocuidado, isso é algo que eu trouxe para o meu estilo de vida. Né, Independente das crianças, antes da Liv, desde muito cedo, né? Desde sempre muito cedo, foi muito assim. Sempre, eu tive assim, dentro da minha casa, meus pais sempre praticaram atividade física, né? Então, isso foi algo que eu visualizei ao longo da minha vida. Então, eu também sempre gostei de estar em práticas. Eu sinto que o meu corpo, ele tem mais energia quando eu estou ali dentro de uma prática contínua, né? Só que aí eu tive que ajustar mais meus horários, né? Porque eu treino cedo, eu treino antes de levar eles para a escola. Então, eu vou para academia. Que também é uma decisão. É uma decisão. Para que eu consiga estar 5 horas da manhã de pé, para eu estar 5h40, 6 horas na academia, que é no meu condomínio. E aí, 40 minutos, 30 minutos de treino, foco hipertrofia, né? Para fazer a minha recuperação pós-parto, enfim, de tudo. E aí o dia começa, né? Que aí tem levar para a escola, aí eu volto, fico com a bebezinha em casa, mas aí quando dá 9 horas também, eu já estou na clínica. Enfim, é aquela rotina ali, rotina mesmo. Se não tiver a rotina, a gente desorganiza tudo. Desmorona, E qual tu considera um hábito indispensável para uma mãe ter, para que ela tenha mais energia? Primeiro. É difícil selecionar um, né? É assim, eu tiro um pouco por mim, né? O que é que tira a minha energia? Uma alimentação desequilibrada. É muito visível. Hoje eu não consumo mais glúten, já tem por volta de 5 anos. Nem em viagens, em momento nenhum. Eu entendi que é um alimento que faz mal e faz muito mal para mim. Então, aquilo me gerava... Existe uma individualidade, né? Apesar de fazer mal para todo mundo, mas para mim faz mais mal. Porque a minha genética é toda contra ele. Então, e eu sinto muita fadiga. E até talvez pelo nível de consciência também, hein, Paty? Tipo assim, eu não tiro porque talvez pra mim não faça mal. Mas se tirasse, vamos testar 100, né? Sim. Como ficaria? Nossa, é outra pessoa. Perceberia outra pessoa já, Qualquer pessoa melhora. Né? Todas as pessoas melhoram. Tá? É incrível. Então, eu cuido muito dessa questão da dieta, né? Da alimentação. Eu não sou aquela pessoa de pesar comida. Mas eu gosto de ter qualidade no que eu compro, no que eu invisto, né? Então, a minha comida é a mesma comida da casa inteira. Então, sempre que tem orgânicos, eu compro orgânicos, né? A alimentação, o mínimo ultraprocessado possível. Hoje em dia, as crianças só comem ultraprocessado numa festa, no aniversário, né? Que aí come lá as besteirinhas. Que hoje em dia eu já libero uma outra coisa, né? Mas o coração fica doendo. E também faço as minhas regulações, né? Faço a minha suplementação. Eu sei o que é que o meu corpo tem de deficiência. Que eu preciso estar sempre ali repondo. Então, isso eu faço com frequência. Né? Faz parte do meu dia a dia. E também dormir. Sim. Então, eu preciso dormir. Repousar à noite.
Eu ia perguntar se tu tem algum intervalo do dia, da parte do dia que tu dorme, ou só realmente só à noite, que tu recomenda também? Geralmente, depois do almoço ali, a gente fica ali meia horinha, mas aí tem todo o fluxo das crianças, né, para poder almoçar e depois se organizar para ir para o particular. Sim. E aí tem a pequenininha que geralmente ela tá acordada nesse horário, então o horário que eu tinha de descanso hoje já não consigo mais. Eu tenho que estar ali dando atenção para ela, mas é aquela atenção que tu pode estar descansando também, né? Sim. Que geralmente eu tento ficar ali sentada, vendo pertinho, vendo ela brincar, enfim. Mas à noite a gente dorme muito cedo. Lá em casa, 8 horas da noite, todas as crianças estão na cama, dormindo. E às vezes eu fico um pouco mais, quando eu vejo que eu estou muito cansada, eu durmo também, né? Mas geralmente eu vou dormir no máximo por volta das 10 horas. Sim. Eu ia perguntar isso agora. Como os bons hábitos da mãe influenciam em toda a família? Sim, demais, demais. Porque a mãe, ela é o centro, meio que lidera ali o lar, né? Geralmente ela é o centro, né? Por isso é que hoje eu atendo muitas mulheres. Por quê? Porque elas precisam ter energia para fazer o que elas querem dentro da casa delas, fora da casa delas, né? Porque criar rotina não é fácil, né? A criança vai reclamar. Eles reclamam. Mas é porque aqui tem muitas regras. Sim, mas funciona. É assim que funciona. Senão, não tem como funcionar. É uma casa que vai virar um caos. Se cada um por sua regra, vai virar um caos. Exatamente, né? Então, tela, a gente tem muita regra de tela. De fato, a gente não deixa, né? Só quando, por exemplo, o José, agora de 12 anos, tem muita atividade na tela. Às vezes a escola pede também, né? Isso. Então, assim, aí a gente libera ali, né? Mas aquele tempo de tela para ficar vendo besteira, isso a gente limita muito, né? Porque gera muita hiperatividade, tirar a criança da tela é muito estressante. Então, essas coisas a gente já coloca a regra na segunda-feira, ou então geralmente no domingo, né? Essa semana para a semana. Então, essa semana vai ter 30 minutos de tela e a gente vai deixar, porque dessa semana foi ruim, liberar esses 30 minutos na hora do almoço. Ali, né, almoça, aí fica ali naquele óciozinho 30 minutos. Sim. Foi ruim, porque já atrapalhou para poder chegar na aula particular, entendeu? Então a gente vai botar agora para depois do jantar, ou então antes do jantar, entendeu? Então a gente fica nessa regulação para que eles também possam entender o quanto isso atrapalha. Sim. E eles entendem. Já tem consciência, né? Vão criando consciência. No começo não tem, reclama demais, aí depois começa a criar consciência, aí um depois fica falando pro outro, mãe, o José não sei o quê. Aí a gente vai, né, tentando fazer isso também e não ser algo pesado. Sim. Como que tu considera que o exercício ele pode ajudar na saúde mental, emocional e, obviamente, física também de uma mãe? A mãe, ela, muito mais que um trabalho físico, ela tem um trabalho mental e emocional. É o tempo inteiro. Porque a gente acha que está fazendo errado, a gente nunca sabe se está certo, né? Às vezes tem um sentimento de culpa. Tem um sentimento de culpa. O filho, quando está maior, ele já te cobra, né? Te cobra uma atenção, ou te cobra alguma coisa, né? Algo material, enfim. Vai te cobrando, né? E presença também, né? Então, às vezes, a presença, por mais que tu esteja ali, mas quem é empreendedor sabe que a cabeça da gente fica em 300 lugares ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente poder ter presença ali, estar ali com aquela, né, naquela função mãe, às vezes é bem complexo mesmo. Sim. Né? Desacelerar um pouco, sair daquele ambiente de preocupação, né, do trabalho. Então, é o tempo todo tentando fazer esse ajuste para que a gente possa estar bem, né? Energeticamente, fisicamente. Explica pra gente, pra mim e para as pessoas que estão assistindo, como isso internamente, como o exercício internamente ajuda. Exercício melhora a
a produtividade, melhor... Tipo assim, às vezes as informações são muito vagas. Sim. Mas explica pra gente internamente como isso ocorre. Paula, quando você faz exercício, ocorre isso, isso, isso. Sim. E por isso gera uma melhora na saúde mental, um bem-estar. Pronto. Como eu estava falando, o cérebro e o músculo, ele precisa de energia. Sim. São as células que mais consomem energia do corpo da gente. A energia é gerada pela necessidade. A necessidade, ela vem de uma atividade. Uhum. Então, eu estou sentada aqui, eu não estou sinalizando para minhas células que ela tem que produzir mais energia, mas eu estou pensando. Uhum. Então, eu estou usando energia. Isso me gera o quê? Esgotamento. Então, às vezes, eu estou aqui, parada, mas minha cabeça... Eu não consigo nem colocar ela assim, né? Ah, eu tenho isso para fazer isso, isso. Não, tá tudo assim. Geralmente é assim que tá. Mas quando eu tenho a energia gerada, por exemplo, por uma atividade física a nível muscular, eu consigo estruturar melhor, eu tenho mais clareza mental. Porque quem faz isso é o cortisol. Então, o cortisol, ele é o hormônio que regula o estresse. Ele é... Não é o que causa, não é o vilão, ele não é o vilão. Ele não é o vilão. Ele é visto como vilão, mas ele não é o vilão. Sim. O que acontece é que excessivamente a gente está sob estresse e eu preciso manter níveis elevados de cortisol por tempo muito prolongado. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, eu preciso sempre ter essa modulação. Quem consegue fazer essa modulação é eu não precisar de tanto cortisol, eu poder ter outras fontes de energia que não me demande tanto do cortisol. Sim. Entendeu? Então, a atividade física de hipertrofia, por exemplo, ou até mesmo uma atividade física aeróbica, né, que te gere mais resistência, ela vai aumentar naturalmente a produção de mitocôndrias a nível neurológico e a nível muscular, e isso vai te gerar mais produção de energia para pensar sem te esgotar. Sim. Tu entendeu a diferença? Sim. E são muitas decisões no dia, né? Muitas. E nós, mães e mulheres, qual é o lanche que vai levar? Qual é a roupa que vai vestir? Qual é a Coisas cueca que que o menino vai usar? simples, mas que para uma Qual é a mãe roupa não que é. eu vou vestir? Que para mãe não é. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou pensar no lanche das crianças, eu não vou pensar em simplesmente pegar qualquer coisa e botar na lancheira dele só para ele engolir e comer. Não. Sim. Eu vou pensar que isso vai vou pensar que isso vai melhorar a imunidade dele. Não, eu vou botar essa fruta, porque essa fruta aqui vai melhorar a imunidade dele. Ixi, mas se ele comer isso daqui, eu sei que ele vai ter alergia. Então, poxa, eu vou tentar conversar com ele no carro, para que ele não queira me ligar lá do particular e dizer assim, mãe, eu queria tanto comprar aquele negócio. Tu tá entendendo? Então, uma lancheirinha, não é só uma lancheirinha. Sim. É algo muito mais, né? É, muito maior, porque eu compreendi que não é só alimentar a criança da forma saudável. Ela também tem a vida dela, ela também tem as escolhas dela, os gostos dela e as necessidades imunológicas dela. Isso entendeu? Que eu ia falar agora. Então, por exemplo, tem a necessidade da semana ou do dia, essa questão da imunidade, né, que tu falou. Então, tem essa necessidade agora, então essa necessidade ela precisa ser preenchida por esse tipo de alimento, ou por esse tipo de atividade. Sim, por exemplo, agora a gente está na onda da gripe. Sim. Muita gripe, muita virose, todo mundo, né? Gripado, e a gripe não tá brincadeira. Sim. Né? Porque pós-Covid detonou a imunidade de todo mundo. Então, eu sei que se eles comerem derivados de leite, tem proteínas no leite que vai estimular a produção de catarro, muco. Sim. Entendeu? E eu sei que eles têm mais sensibilidade à proteína do leite. Então, o máximo que eu puder evitar um pão de queijo, né? Um doce, Páscoa, pão com queijo, que teve agora recente, chocolate, que eu sei que eles se inflamaram muito. Tu entendeu? Sim. Então, essas coisas eu vou tirar o queijo do pão. Uma conversa em grupos de mães por esses dias, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre essa questão da gripe e tudo mais. E aí uma amiga falou assim, quer ver teus filhos melhorarem? Para outra amiga, quer ver teus filhos melhorarem? Tira todos os doces. Sim. Porque aí... Recolhe todos os doces durante um tempo, que tu vai ver como eles vão aumentar a imunidade assim, ó, rápido. Claro, porque o doce é glicação.
É açúcar, corante artificial, flavorizantes artificiais. Não tem nada. De benefício. Nada de benefício. Não tem, só o prazer. Imediato. Imediato. Gerado por quê? Por todas essas coisas. Sim. Entendeu? Que a indústria não é besta. Sim. Né? Ela quer ganhar dinheiro. Ela quer que isso seja gerado, viciante. Né? Ela quer que isso seja viciante. Uma criança não tem maturidade de decisão. Ela vai querer o que dá prazer. Se o adulto não tem, imagina uma criança, não tem capacidade de decisão. Então, o supermercado, quem tem que definir é a mãe. Eu digo lá em casa, às vezes tem contrabando, né? A avó vai, aí leva um sorvete, aí a babá, às vezes, até para agradar também, ela, sei lá, vai no supermercado, aí ela quer botar, bota isso aqui, a bichinha gosta tanto, sim, mas agora tu tá vendo que não dá certo? Então, assim, tem esses contrabandos que às vezes acontecem e tudo bem, né? Mas a gente tem que entender em que universo a gente tá ali, né? Dentro da nossa casa, saber como é que a imunidade dos nossos filhos reage. Sim. Porque isso interfere em tudo. Interfere em tudo. Na qualidade do sono, no que... Por exemplo, uma criança adoece, a família inteira fica mobilizada por aquela criança. Então aí precisa faltar o trabalho, precisa ajustar os horários. Sim, falta trabalho, falta escola. E aí isso vai gerar um prejuízo ali na frente. Sim. Sem contar a criança, que não deveria estar doente. Sim. Entendeu? Porque muito processo de adoecimento, ele pode ser prevenido com isso que eu estou te falando. Uhum. Uma alimentação mais equilibrada, uma qualidade de sono melhor, rotina, né? Que os adultos não têm. Uhum. Tem muito adulto que não tem rotina. E a criança entra na onda do adulto. Porque é influenciada, né? Diretamente. Influenciada diretamente. Tem pai que chega tarde e aí acha que o filho só pode dormir depois que ele chega, porque ele precisa brincar com o filho, é a única hora que ele tem. Sim, é a única hora que tu tem, então tu tem que ajustar. Porque teu filho vai sofrer o impacto disso. Né? Eu falei do GH, quando a gente estava conversando a respeito da performance, né? Da hipertrofia, Sim. da recuperação, do crescimento muscular, da queima de gordura. Mas e o GH da criança? Porque que é uma das fases mais importantes, né? Eu lembro que quando meu filho ele era pequeno, menor, na verdade, que ele ainda é pequeno, ele estava bem na linha limite em relação ao crescimento. Sim. E bem no limite. E assim, desde muito pequeno, ele sempre ficou no limite do limite do limite. E aí, ele já tinha mais de 2 anos, e aí a pediatra ela me orientou a tentar tirar as mamadas da noite, que ele ainda mamava. Sim. Por quê? Porque ele acordava várias vezes na noite, Sim. já, 2 anos ali. E aí quebrava o ciclo do sono, Sim. né? E aí, quando a gente tirou as mamadas da madrugada, que aí ele parou logo de uma vez, as mamadas da madrugada e tudo, ele começou a dormir a noite inteira. Hoje ele dorme a noite inteira, não acorda. Sim. E ele não subiu, não vou dizer assim, isso subiu muito, mas ele saiu daquele limite e começou a ficar acima da linha. E aí eu fiquei assim, gente, foi uma das coisas que eu fiquei assim, cara, realmente como o sono, desde uma criança muito pequena Sim. até os adultos, influencia muito, né? Demais. Eu te digo mais, uma criança que não dorme, ela é uma criança que imunologicamente ela está fragilizada e ela estressa todo mundo. Sim. Né? Porque o sono é essencial, não existe ser humano noturno. Não existe. Existe uma necessidade do ser humano estar acordado. Por trabalho, enfim, por outras coisas. Mas dizer que o corpo desse ser humano vai estar bem ou adaptado, não. Tá? Uma noite de sono perdida nunca é recuperado mesmo. Sim. Né? Na época que eu fiz a minha idade biológica, eu estava com 34 anos. E há pouco tempo, né? Eu ainda não tinha feito assim total transição de carreira, então eu ainda dava plantão, trabalhava na maternidade e tudo. Tu sabe quanto deu a minha idade biológica? Eu tinha a idade cronológica de 34. 70 anos. Caraca. 70 anos. E olha que eu já suplementava, já estava assim... Já fazia atividade. Grande parte desse universo funcional, né? Mas, enfim, sem dormir. Filho pequeno, né? Muito trabalho, muita, né? Uma cabeça que não parava, muito estresse. Então,
Aí eu fui mudando e consegui reverter. Eu rejuvenesci 50 anos de idade biológica. Uau! 50 anos. Então, minha idade biológica hoje, aos 40, é 20. Novinha. Pois é, virei uma menina de novo. E isso foi possível, mesmo sendo empresária, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, mesmo tendo várias atividades, isso foi possível de acontecer. Fala pra gente uma espécie de mapa, um passo a passo. Paula, a primeira coisa que eu priorizei foi isso. Porque aqui tem uma pergunta relacionada ao sono da mãe, né? O quanto isso é importante. E eu acredito que é Muito fundamental. Importante. Muito. Muito importante. Mas qual foi um mapazinho, assim, um passo a passo que tu seguiu para conseguir mudar esse cenário, né? A primeira coisa foi entender o que eu não consigo fazer sozinha a nível metabólico. Uhum. Então, eu tenho uma disfunção tireoidiana que não chega a ser uma doença, mas ela me gera muita doença. Uhum. Então, eu regulei a minha tireoide. Eu sempre tive intolerâncias e alergias alimentares, mas não era comum os sintomas. Então, eu tinha muita fadiga, eu tinha muita constipação, e eu tinha um pensamento, assim, a minha parte cognitiva, ela não era nem um décimo do que ela é hoje. Uhum. E aí, eu comecei a atuar em cima disso. Melhorar minha alimentação, e suplementar e regular esse eixo energético. Então, quando eu entendi que o meu corpo estava saturado, eu estava em um nível de burnout metabólico, assim, até hoje eu não consegui recuperar a minha adrenal. Uhum. Só para ter uma ideia, Sim. né? Porque a vida não para e o processo de envelhecimento está aí. Uhum. Mesmo que a gente esteja bem. Sim. Então, quando eu regulei esses dois eixos, aí eu consegui ter a energia que eu preciso para eu conseguir regular as outras coisas. As outras áreas. As outras áreas. Então, eu já conseguia ter energia ao longo do meu dia. E aí, essa questão do sono, que é algo que eu bato muito, porque ainda é uma dificuldade que eu tenho. Meu sono sempre foi muito leve. Uhum. Hoje não, graças a Deus. Mas eu sempre tive a sensação de que eu estava só com os meus olhos fechados. A vida inteira. Eu sabia tudo que acontecia na minha casa desde criança. Se abria a porta, se não abria a porta, se o cachorro latia, não sei o quê. Tudo eu conseguia, dormindo, perceber. Identificar. Né? Uhum. Então, por que isso acontecia? Hoje eu entendo que é porque meu intestino era muito inflamado, mas não era tratado. Sim. Né? Então, quando eu comecei a melhorar minha alimentação, tirar os alimentos que são considerados, para mim, inflamatórios. E existem alimentos que são considerados para ti, mas que não são considerados para mim, cada um na sua individualidade. Com certeza. E isso é identificado através de exames? Isso a gente consegue identificar. No bom mapeamento genético, a gente consegue identificar, né? Já tem toda a parte alimentar também, genética, não só alergênica, né? Que é o que a gente consegue fazer rapidamente ali no laboratório. A gente também tem um exame de biorressonância, que a gente consegue ver fatores de interferência. Então, Sim. aquilo ali já é algo que é do momento, tá? Então, muitas vezes eu vou estar sobrecarregada de um metal. E aí tem uma raiz que ela carrega muito metal. Sim. Então, aquele alimento ele já vai dar interferência no meu corpo, né? Então, a biorressonância, ela te traz... Hoje, a minha dieta é toda baseada na biorressonância. Toda. Uhum. Então, eu consigo hoje nem fazer dieta. Por isso tu não tem tanta preocupação com quantidade e tudo mais. Não, eu como... Assim, lógico que eu tenho que comer proteína, né? Toda mulher, depois dos 30 anos de idade, que começa naturalmente o processo de envelhecimento, tem que bater proteína. Tem que saber quanto de proteína está usando. Precisa, porque é o que vai gerar o meu perfil de aminoácidos, que é o que vai virar molécula dentro do meu corpo, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa comer proteína. E eu vejo muita mulher sem comer proteína, né? Come ali só no almoço. Muitas vezes faz um lanchinho, um café, um beijuzinho, um cuscuzinho antes de dormir.
E pronto. E de manhã, às vezes, come o quê? Pão, torrada. Com café só? Cadê a proteína dessa pessoa? Não tem, né? Então ela não vai ter força. Tá tendo só em uma refeição. E às vezes muito pouco. Sim. Né? Então, isso foi essas estratégias que faz parte do meu dia a dia já, né? Que eu já entendi que eu preciso fazer isso, é que fazem diferença para mim. Sim. Que eu acredito que faz para todo mundo, porque eu vejo isso acontecer na prática, né? Na prática clínica. Clínica e dia a dia, né? Dia a dia, Quantos episódios, quantas mulheres, né? Já foram transformadas com essa metodologia, com esse passo a passo, com essa ciência, né? Sim, com essa ciência. Com certeza. E é algo que não morre. É diferente de tu tomar não sei, fazer um tratamento que tu vai aplicar um negócio que depois vai sair. Uhum. É algo que não morre. E quanto mais tempo tu faz, melhor tu fica. Entendeu? Só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Tu adoece menos, tu tem mais clareza mental, tu consegue ter a força para tu poder gerir, porque a mulher é uma gestora. Sim. Né? Ela gere a casa, ela gere o acompanhamento dos filhos, ela se importa com o marido. Isso eu tô falando só da mãe e esposa, né? Sim. Eu gosto muito de falar, e assim, para mim é uma realidade, é que nós líderes, nós somos como mães também, né? Sim. Os nossos colaboradores, eles são como filhos. A gente precisa educar, a gente precisa olhar para eles, precisa dar limites para eles também, orientar. Então, são filhos em casa, são filhos no trabalho, então é um conglomerado de filhos. Isso deve ser visto de uma forma leve, sabe, Ana Paula? Sim. Eu vejo que quanto menos a gente achar que isso é um peso, melhor a gente vai estar resolvendo isso, Sim. entendeu? Porque você mas porque tem muita gente. Tem muita coisa para fazer. Ai, meu Deus do céu, vou chegar em... Gente, não fui eu que escolhi. Graças a Deus, né, por isso. Meu Deus, que bênção eu poder estar aqui, sabe? Olhando meus filhos, fazendo com que eles aprendam a ser gente, né? Que eu digo lá em casa, assim, vocês têm que aprender a ser gente. Porque hoje em dia tu quer ser o quê? Uma máquina? Tu quer ser um androide? Tu quer viver olhando para um negócio que não vai Sim. Porque a gente não consegue estar ali vendo o que é que eles estão assistindo Olhando o tempo 24 todo. horas. Não consegue. Tolo é quem acha que dá conta de olhar. Ou então tu não tem vida. Vai viver, exatamente, vai viver em prol disso, né? Exato. E a criança, assim como a gente, eu acredito que também deva ter sido criada assim, a gente teve liberdade, né? Sim. De ver ali o que pode, o que não pode, de tomada de decisão. E se a gente não cuidar dos nossos filhos assim, eles vão virar o quê? O quê? Né? Sim. Eles não vão ter Essa vivência, maturidade, exato, para eles poderem de fato tomar uma decisão, assumir um risco, né? Sim. Ter essa, tá bom, então vamos lá. Dou conta. Ter ser forte, Sim. ter couro grosso, Sim. entendeu? Exatamente. Por isso é que às vezes eu vejo que as pessoas surpreendem quando vem a minha filhinha de 1 aninho de fralda, andando no meio da terra, pegando o que ela quer. Ela tem que fazer isso. Se ela não fizer isso, ela não vai nem o sistema de defesa dela vai entender um dia que se ela estiver dentro de uma situação dessa, ele vai querer ter uma alergia, ele vai querer reagir. Uhum. Exatamente. E ela vai ter muita dificuldade com a textura, né? Com coisas novas, com toque, entendeu? Então, são muitas coisas que a gente... É muito mais profundo, né? É muito mais profundo do que simplesmente, bota um pezinho no chão. A gente vai levar ela na praia para botar o pezinho na areia. Nossa, é muito mais do que isso. É muito mais profundo. E, Paty, pra gente encerrar o nosso papo, uma mãe que hoje pratica pouco ou não pratica atividade física, não tem uma alimentação muito regrada, por onde tu falaria para ela começar? Não continue sendo assim. Decida.
você está se matando todos os dias, se matando. Eu tenho certeza que quem não se cuida, né, o básico, ela ainda não entendeu o tamanho do amor que ela precisa ter por ela. E dificilmente você vai conseguir compartilhar e transbordar esse amor para quem você mais ama. Então, se cuide mesmo. Não veja isso como algo estético, como uma futilidade, né? Isso é algo que só você vai conseguir fazer por você. E essa mudança, ela tem que acontecer agora. Ela não tem que esperar depois do Dia das Mães. Ou, enfim. Não, tem que ser hoje. Porque se você não está se sentindo bem hoje, a sua decisão ela tem que ser tomada agora, no momento onde você está desconfortável. Sim. E sim, muitas vezes você vai começar, vai parar. Continue. Nada é perdido, né? Então, fazer atividade física plantio, né? É um plantio. E aí tu vai entendendo teu terreno, né? Até onde tu pode ir, né? Em que momento do teu dia. Comece devagar. Vá trazendo sua família para fazer junto com você. Seja exemplo, né? A gente não está aqui para ser exemplo? Sim. Pois é. E então, a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Exato. Então, só dá pra gente amar verdadeiramente nossos filhos, nossa casa, nossa família, nosso marido, enfim, nossos negócios, Sim. se a gente se amar primeiro, se Sim. valorizar primeiro, se cuidar primeiro. Sim. E se eu não estou bem, com certeza eu não consigo cuidar dos outros, não consigo fazer mais nada, né? Não consegue. Fica presa. Fica. Dentro do teu coração, tu sabe que tu não tá... 100%. Não tá. Então, é realmente se cuidar, desinflamar. Desinflamar. Tem que desinflamar. Enquanto não desinflama, o cérebro não processa. Não processa. Uhum. Sempre vão ter coisas ali que vão te atrapalhar. Sim. Entendeu? E mesmo desinflamada, tu tem que estar... Vigilante. Orar e vigiar. Orar e vigiar. O tempo inteiro. Porque são muitas coisas que a gente é bombardeado, né? Muitos padrões, muitas tendências, Sim. o que tem de novo. E aí tu tem que parar e dizer assim, isso é pra mim? Será que eu quero mesmo isso? Né? Então, deixa eu fazer aqui o básico, o beabá. Primeiro, se eu conseguir fazer o beabá... Aí sim eu posso elevar o nível. Aí tudo bem. Aí, performar mais um pouquinho ali, acolá, volta pro beabá. Entendeu? Por exemplo, há pouco tempo eu estava expondo numa competição, foram 4 dias, foi intenso. E ali eu tô ali 100%. Mas, aí depois de... Aí terminou, guarda tudo... Vida que segue, né? Aí eu sinto aquele pós-evento, sabe? Quando a energia dá aquela... Sim, diminuída. Preciso descansar. Então, aí eu também já consigo ter essa visão, né? De que meu corpo, naquele momento ali, eu vou descansar um pouco. Se respeitar, Me respeitar, exatamente. Naquele dia... Eu não vou, por exemplo, treinar, às vezes acontece, né? Ou então, vamos fechar a agenda agora à tarde, que aí eu vou dar aquela descansada, Sim. né? Enfim, é assim. E assim a gente vai ajustando Seguindo tudo. Seguindo a vida. Pois então, perfeito, Paty. Mais uma vez, muito obrigada por permanecer, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que ainda virão muitos assuntos para a gente conversar. Sim. E foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Gente, obrigada. Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar com aquela mãe que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje. E até o próximo episódio.